Olá, meu nome é Júlio Vaz e nós estamos cuidando do crime de furto. Este é o nosso vídeo 4 sobre o tema e neste vídeo 4 estaremos olhando ainda para as formas qualificadas de furto. Como já dissemos, nós temos hoje previstas no artigo 155 a figura de 7 parágrafos. Nós observamos no vídeo anterior as formas qualificadas previstas no parágrafo 4º e no parágrafo 4A. Estaremos observando as figuras qualificadas do parágrafo 5º, que olha para veículos automotores, do parágrafo 6º, que olha para semoventes domesticável de produção. Estaremos olhando para o parágrafo 7º, que olha para substâncias explosivas ou acessórios que possibilitem a fabricação ou montagem. Vamos observar ainda neste vídeo os temas para encerrar a conversa sobre o crime de furto: ação penal, furto famélico e furto de uso. Vamos então começar olhando aí a figura do parágrafo 5º do artigo 155. Esse parágrafo 5º, ele foi incluído no artigo 155 no ano de 1996, através da Lei 9.426. E temos hoje lá a seguinte redação: a pena é de reclusão de 3 a 8 anos, se a subtração for de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Vamos observar inicialmente que no ano de 1996, o referencial no crime de furto para figuras qualificadas era o parágrafo 4º, que fala em uma pena de reclusão de 2 a 8 anos. Observamos então que o parágrafo 5º aumentava a pena mínima privativa de liberdade de 2 para 3 anos e mantinha a pena máxima de 8 anos, sendo que retirava a pena de multa. Então, isso em relação à pena, vamos observar estes pontos. Acabou desprezando a pena de multa, a figura do parágrafo 5º. Para a existência dessa figura, a doutrina tem falado em 2 requisitos. Primeiro requisito, que o objeto furtado seja veículo automotor. Segundo requisito, que venha efetivamente a ser transportado para outro estado ou para o exterior. Vamos lembrar, então, em relação ao primeiro requisito, que quando se fala em veículo automotor aqui, tanto faz se é um veículo que serve ao transporte de pessoas ou de carga. No entanto, veículo automotor é aquele que se move através do seu próprio motor, né? Então, a gente vai ter aí os carros, o ônibus, a gente vai ter uma motocicleta, a gente vai ter caminhões, a gente vai ter inclusive aeronaves. Não estaremos admitindo aqueles que vão buscar uma energia externa e não do seu automotor para poder se mover, como por exemplo os veículos de tração animal, a exemplo a carroça. Podemos dar como exemplo também o trólebus, que vai buscar a energia nas linhas que seguem pelo seu caminho. Vamos observar que a finalidade do dispositivo é a dificuldade que gera a conduta do agente para a recuperação do veículo. Então veja, já houve a subtração e há um apenamento pela subtração, mas quando este veículo automotor é efetivamente transportado
para outro estado ou para o exterior, nós temos que há uma maior dificuldade para a ação do Estado na recuperação deste veículo da vítima. Esta é a razão em que nós temos a figura qualificada. Lógico que a figura surgiu num contexto em que se constatava um elevado aumento desta prática delitiva. Então ela vem em combate a este aumento, buscando, trazendo um maior apenamento, gerar a redução destas práticas. Ora, a consumação só se dará quando efetivamente este veículo automotor chegar ao outro estado ou ao exterior, chegar no estrangeiro. Vamos observar que se esse veículo retornar ao estado onde foi furtado, momentos após o agente ter passado para o outro estado, ele retornar para o estado da prática delitiva, nós já tivemos a consumação da figura qualificada do parágrafo 5º. Também podemos acrescentar posicionamento doutrinário jurisprudencial de que se apenas parte do veículo, algumas peças, então o veículo foi subtraído, desmontado e apenas algumas peças foram levadas para outro estado ou para o exterior, nós não teremos a figura do parágrafo 5º. No entanto, se o veículo for inteiro desmontado e todas as peças forem levadas para outro estado ou para o exterior, nós teremos a consumação da figura qualificada do parágrafo 5º. Vamos observar aí o parágrafo 6º. O parágrafo 6º vai cuidar, como já falamos, do semovente domesticável de produção. Mais uma figura qualificada do crime de furto. Parágrafo 6º. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos se a subtração for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes no local da subtração. Quando estamos falando de semoventes, estamos falando dos animais, né? Então a gente tem aí o gado, por exemplo, as vacas, o gado leiteiro, né? Como um exemplo dos semoventes. Vamos observar que a figura qualificada com a sua pena de reclusão de 2 a 5 anos também despreza a pena de multa e estabelece que haverá a forma qualificada mesmo se o animal for abatido. Então ele vai ser morto, assim mesmo nós temos a forma qualificada. Ou mesmo se ele for dividido em partes no local da subtração. Então a gente vai apenas levar as partes que lhe interessa. Mas nós temos aqui a prática do furto qualificado pelo parágrafo 6º do artigo 155. Essa figura do parágrafo 6º, ela foi incluída no ano de 2016, através da Lei 13.330 do ano de 2016. Parágrafo 7º, com a seguinte redação. A pena é de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Vejam, a pena grave aí, né? A pena de reclusão de 4 a 10 anos e multa. Se a subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que, conjunto ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou emprego. Quando a gente olha aqui para o parágrafo 7º, a gente vai observar que ele veio para o sistema movido pela mesma lei que fez a inclusão do parágrafo 4º A. Então é a Lei 13.654
eles vão ingressar no ano de 2018. Como dissemos, eles vêm como uma forma da sociedade poder combater as práticas que estavam ocorrendo de ações criminosas a caixas eletrônicos através de explosão. Então lá nós temos no parágrafo 4A o aumento quando o furto é realizado pela explosão, né? Aqui a gente vai verificar se a subtração for de substância explosiva. Então não é o que o furto vai valer-se da substância explosiva. O nosso objeto material aqui, ele se apresenta em duas figuras. Ou na substância explosiva, ou nesses acessórios, que, de forma conjunta, ele com outros, ou isoladamente apenas o acessório, eles nos possibilitem a fabricação, a montagem ou o emprego de um engenho explosivo. Então a gente vai observar que a lei aqui não está olhando nesta forma qualificada no furto sendo realizado com a substância explosiva. Isso está previsto lá no parágrafo 4A. Estamos olhando aqui que o objeto, a coisa, o objeto material, a coisa que será subtraída será ou a substância explosiva ou o acessório, como esclarecemos. Por quê? Porque aumentando-se, majorando-se, qualificando-se a subtração desta substância explosiva e dos acessórios, está a lei inibindo a prática de condutas delitivas posteriores em que venham a ser utilizados explosivos. Este é o parágrafo 7º, também figura qualificada. Lembramos aí, né, que as figuras qualificadas, elas, a partir do momento em que há condenação por parte do juiz naquela figura qualificada, é ali, nos parâmetros agora estabelecidos na figura qualificada, que o juiz vai estabelecer a pena base valendo-se das circunstâncias judiciais. Então, vamos estabelecer ali, após nós termos se a prática do crime, a exemplo de furto, é uma figura simples do caput ou é uma figura qualificada. Em qualquer dos parágrafos, a partir do parágrafo 4º, para que o juiz possa estabelecer a pena através do sistema trifásico, ele possa fazer a dosimetria da pena. Bom, vamos ainda falar sobre a ação penal no crime de furto. O crime de furto, para todas as suas figuras, quer seja o caput, quer sejam os seus parágrafos, ele é um crime de ação penal pública incondicionada. Não há qualquer condição. Aplicamos a regra do artigo 100 do Código Penal, que estabelece que a ação penal é pública para os crimes do Código Penal, salvo quando a gente tem as exceções, que a lei peça representação ou requisição do ministro da Justiça, em que a ação penal será pública condicionada, ou que a lei peça a queixa, em que a ação penal será privada. A lei silencia a regra geral sobre o crime de furto. A ação penal é pública incondicionada. No entanto, nas disposições gerais dos crimes contra o patrimônio, que vão do artigo 181 ao artigo 183, nós vamos no artigo 181 encontrar exceções para a ação penal no crime de furto. Diz o artigo 181. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo do cônjuge na constância da sociedade conjugal e de ascendente ou descendente, seja
o parentesco legítimo ou, ilegítimo. Perdi um instante aqui. Peço desculpas na minha leitura. Vamos ver. É isto. Seja civil ou natural. O artigo 181 das disposições gerais, como a gente observa, ele não cuida sobre a ação penal. Ele fala sobre ser isento de pena, observando o fato de ser o cônjuge ou de ser ascendente ou descendente. Então vamos achar a ação penal aqui, a regra, a exceção, a regra de ação penal no artigo 182. Somente se procede mediante representação. Se o crime previsto neste título é cometido em prejuízo de cônjuge ou desquitado ou judicialmente separado. Inciso 2. De irmão, legítimo ou ilegítimo. Inciso 3. De tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Observo, então, que o furto pode apresentar estas exceções. Pode ser de ação penal pública condicionada quando sujeito ativo e sujeito passivo tenham sido cônjuges e estejam separados. Cônjuges judicialmente separados, nós vamos ter a necessidade da representação. Se forem irmãos, nós vamos ter a necessidade da representação. Se for tio ou sobrinho que coabitam, vamos ter a representação. Então a gente observa nas disposições gerais, o artigo 181 estabelece que é isento de pena. O artigo 182 cria uma exceção à regra geral lá para o furto de ação penal pública incondicionada, estabelecendo hipóteses que a ação penal será pública condicionada. Observo que ainda temos nas disposições gerais o artigo 183, que vem com a seguinte redação: não se aplica o disposto nos dois artigos anteriores. Inciso 1. Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou em geral quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Ora, na modalidade aqui do inciso 1, não vamos restringir nem o artigo 181, nem o artigo 182 para o furto, pois o crime de furto não é praticado mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Inciso 2. Ao estranho que participa do crime. Ora, esta hipótese do artigo 183, inciso 2, pode ser uma limitadora à exceção da ação penal. Vamos imaginar, então, que o sobrinho, juntamente com o amigo, né, ele vai realizar a subtração de bens do tio. O sobrinho vai observar a regra para ele da ação penal pública condicionada. Já para este amigo que praticou o furto com ele, a ação penal será pública incondicionada. Vamos ainda verificar que no artigo 183 temos o inciso 3. Se o crime é praticado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Então, a prática do furto praticado, realizado contra pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, ou seja, a pessoa idosa, não se aplicam os dois artigos anteriores. Nem a isenção de pena no artigo 181, nem a exceção estabelecida na figura do artigo 182, a ação penal no furto. Então, vou imaginar a prática de um furto entre irmãos, mas um dos irmãos já é pessoa, a vítima já é pessoa idosa. Ora, não se aplicará a exceção da ação penal pública condicionada. A ação será ação penal pública
incondicionada. Então a gente lembrar, para o crime de furto em qualquer das suas figuras, tanto no caput como parágrafos, ação penal pública incondicionada. Quero olhar para uma hipótese de exceção. Então, do cônjuge separados judicialmente, dos irmãos ou do tio com o sobrinho que coabitam. Aí eu vou no artigo 182 do Código Penal e vejo que a ação penal será pública condicionada. Vamos, para encerrar esse nosso vídeo sobre furto, falar do furto famélico e do furto de uso, duas modalidades muito mencionadas pela doutrina. O furto famélico é aquele em que o sujeito ativo realiza a prática da subtração porque ele necessita do alimento, é para alimentar a si ou a terceiros. Então a gente vê aí que fica afastada a ilicitude da conduta. Alguns autores chegam a falar no estado de necessidade. A gente vai observar que não há nenhum propósito patrimonial, ou seja, o sujeito ativo não quer no furto famélico aumentar o seu patrimônio. O furto famélico no Brasil, ele não constitui prática delitiva, não é reconhecido o furto famélico na figura típica do artigo 155. Temos ali a causa de exclusão da ilicitude. O furto chamado de famélico também é chamado na doutrina de estado de precisão, estado de carência, estado de penúria. Estamos observando aí a ideia do furto famélico, que não constitui crime. O fato daquela pessoa subtrair, tendo em vista a sua necessidade imediata de alimentação. E nós temos ainda o furto de uso. O furto de uso também não é punido no Brasil. Nós vamos observar que a doutrina estabelece dois requisitos para a existência do furto de uso. Primeiro requisito, fim de uso momentâneo. Segundo requisito, pronta restituição. Então a gente vai observar que o primeiro requisito estabelece a finalidade do agente quando subtrai. Fim de uso momentâneo. Ele quer usar aquilo, ele não quer aquilo para ele. Ele não quer tornar-se dono do bem. Ele não quer tornar-se senhor do bem. E o segundo requisito, que demonstra esta vontade claramente, é a pronta restituição. Então ele subtrai, faz uso e devolve. Temos então no furto de uso a subtração de coisa alheia móvel, segundo a doutrina infungível, para uso momentâneo e pronta restituição. O furto de uso não é tipificado como crime de furto no direito penal brasileiro. Por quê? O crime de furto, como vimos ao olhar a figura do caput, exige um dolo específico. O agente quer tornar-se dono do bem, quer ser senhor do bem, tem a finalidade de assenhoreamento. Não é um elemento subjetivo que encontramos aqui no furto de uso, onde o agente vai fazer uso momentâneo e a pronta restituição. Tem apontado a nossa jurisprudência que se a pessoa que realizou este furto, esta prática de subtração, melhor dizendo, é detida no momento que ainda está na posse do bem, vai se entender existente a figura de furto, sendo que ela terá que provar, e esta prova, sem dúvida nenhuma, é bem mais difícil de ser produzida, que
não tinha o propósito de assenhoreamento, não tinha o dolo específico exigido na prática do furto. Bom, sobre o furto, são vários os estudos e várias as anotações. Ficaram aqui os nossos comentários e a nossa contribuição. Muito obrigado por sua atenção.